No céu da Europa, em meio ao turbilhão da Segunda Guerra Mundial, testemunhou-se um evento que desafiou a lógica da física e da engenharia. 2 bombardeiros B-17, operando em formação, colidiram e, contra todas as expectativas, permaneceram entrelaçados, continuando a voar. Este fenômeno extraordinário não foi um mero acidente, mas uma anomalia aérea que se tornou um símbolo da tenacidade e da engenharia da época, marcando a memória de todos que o presenciaram. O período entre 1943 e 1944 representou o auge da campanha de bombardeio diurno da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos sobre a Alemanha. As missões eram de uma brutalidade sem precedentes, com formações massivas de centenas de aeronaves se dirigindo a alvos industriais e estratégicos no coração do território inimigo. A estratégia americana de bombardeio de precisão diurno contrastava com as táticas de bombardeio noturno da Força Aérea Real Britânica. Enquanto a escuridão oferecia alguma cobertura, as missões diurnas expunham os bombardeiros a um perigo constante e extremo, enfrentando a artilharia antiaérea alemã, conhecida como Flak, e os implacáveis ataques de caças da Luftwaffe. A sobrevivência de uma tripulação era uma questão de treinamento rigoroso, coragem e muitas vezes pura sorte. As perdas eram devastadoras, com milhares de aviadores perdendo suas vidas em céus hostis. Neste cenário de combate aéreo intenso, a disciplina de voo em formação era vital para a defesa mútua, mas também aumentava o risco de colisões, que eram invariavelmente sentenças de morte. No centro dessas operações estava o Boeing B-17, carinhosamente apelidado de Fortaleza Voadora. Projetado no final da década de 1930, este quadrimotor se tornou o pilar da força de bombardeio estratégica americana. Seu nome não era acidental. A aeronave foi concebida com uma robustez estrutural notável e equipada com um arsenal defensivo impressionante, incluindo até 13 metralhadoras calibre 50, distribuídas em torres e posições estratégicas. Essa capacidade defensiva era crucial, pois os B-17s operavam além do alcance da escolta de caças aliados por longos períodos durante as incursões mais profundas. A reputação do B-17 de resistir a danos catastróficos era lendária entre as tripulações. Muitos aviões retornavam à base com asas perfuradas, motores em chamas, fuselagens rasgadas e membros da tripulação feridos ou mortos, mas ainda assim conseguiam pousar. Essa resiliência era um testemunho da engenharia superdimensionada da aeronave, que priorizava a sobrevivência da tripulação e a capacidade de retornar, mesmo sob as condições mais adversas. As imagens de arquivo da época revelam a escala e o perigo dessas missões. É possível ver vastas formações de B-17s pontilhando o céu azul com suas trilhas de condensação, navegando através de nuvens de fumaça e explosões de flak. Os flashes das metralhadoras defensivas e as investidas rápidas dos caças Messerschmitt e Focke-Wulf pintavam um quadro de caos controlado, onde cada segundo era uma luta pela sobrevivência. O ruído ensurdecedor dos motores, o cheiro de ozônio e pólvora, e a constante ameaça de fogo inimigo eram a realidade diária para esses aviadores. A formação apertada, essencial para concentrar o fogo defensivo, também significava que qualquer erro, qualquer rajada de vento inesperada ou falha mecânica poderia resultar em uma colisão desastrosa. Quando o impensável aconteceu, 2 B-17s se chocaram e permaneceram unidos. A incredulidade foi a reação imediata em ambos os lados do conflito. Para os observadores alemães em terra e os pilotos da Luftwaffe, a visão de 2 bombardeiros emaranhados, mas ainda no ar, desafiava a compreensão. Era um espetáculo que deveria terminar em uma explosão espetacular e a queda de destroços, não em um voo continuado. A Flak, treinada para derrubar aeronaves com precisão,
enfrentava um alvo que se recusava a obedecer às leis da física. Entre os aliados, a notícia, quando se espalhou, gerou uma mistura de choque e admiração. Pilotos e tripulantes acostumados à brutalidade da guerra aérea viam neste evento um milagre, uma prova inquestionável da tenacidade de suas máquinas e, mais importante, da indomável vontade de suas tripulações. Era o impossível se tornando realidade, um testemunho da engenharia e do espírito humano em um dos conflitos mais devastadores da história. Este evento singular não apenas desafiou as probabilidades, mas também redefiniu o que se pensava ser possível no combate aéreo. As missões diurnas da 8ª Força Aérea Americana representavam a ponta de lança de uma estratégia aérea ambiciosa e de alto risco durante a Segunda Guerra Mundial. Diferentemente da Força Aérea Real Britânica, que priorizava bombardeios noturnos de área para minimizar perdas, os Estados Unidos adotaram uma filosofia de bombardeio de precisão à luz do dia. O objetivo era cirúrgico, desmantelar a máquina de guerra alemã, atingindo alvos estratégicos específicos como fábricas de aviões, refinarias de petróleo, usinas de energia, bases de submarinos e centros ferroviários, com a máxima exatidão possível. Essa precisão, no entanto, vinha com um custo humano e material exorbitante. Exigia que os bombardeiros voassem em formações apertadas, conhecidas como caixas de combate, e em altitudes elevadas, tornando-os alvos visíveis e vulneráveis por horas a fio sobre o território inimigo. Essa abordagem impunha uma disciplina brutal às tripulações. Manter a formação era uma ordem inegociável, um imperativo tático mesmo sob o fogo mais intenso. A lógica subjacente era que, ao voar em conjunto, os bombardeiros B-17 poderiam concentrar seu poder de fogo defensivo, criando uma barreira de metralhadoras calibre 50 que, em teoria, seria impenetrável para os caças alemães. Cada B-17 era uma fortaleza voadora, mas apenas em conjunto as fortalezas voadoras formavam uma verdadeira parede de fogo. Contudo, essa mesma disciplina, essencial para a defesa mútua, aumentava exponencialmente o perigo de colisões. Em meio à fumaça das explosões da Flak, a turbulência gerada por centenas de motores e as manobras bruscas de aviões vizinhos atingidos ou em pânico, a manutenção de uma formação tão densa era um desafio constante para os pilotos que operavam em condições de estresse extremo. Um pequeno erro de cálculo, uma falha mecânica inesperada, um momento de desatenção ou um impacto de estilhaços poderia significar o choque imediato com uma aeronave adjacente. Tais colisões eram invariavelmente sentenças de morte para as tripulações envolvidas. A estrutura de metal retorcido e combustível em chamas descia em espiral, oferecendo pouquíssimas chances de sobrevivência, transformando o inferno aéreo em um desastre instantâneo e total. Os céus da França e da Alemanha Ocidental eram o palco principal desse conflito aéreo. As formações de bombardeiros se estendiam por quilômetros, uma vasta e lenta procissão de metal e explosivos que se movia inexoravelmente em direção aos seus alvos. A vulnerabilidade dessas formações era evidente ao longo de toda a rota. Desde o momento em que cruzavam a costa do Canal da Mancha até as profundezas do território alemão, as tripulações enfrentavam uma gauntlet mortal. De um lado, a artilharia antiaérea alemã, a temida Flak, disparava barragens densas de projéteis explosivos. Os canhões de 80 mm, com seus projéteis de alto poder explosivo, equipados com espoletas de proximidade, criavam nuvens escuras de fumaça preta que pontilhavam o céu, formando uma parede quase intransponível no caminho dos aviões. Cada explosão enviava estilhaços a velocidades mortais, capazes de rasgar fuselagens, incapacitar motores e ferir ou matar membros da tripulação.
O som das explosões era ensurdecedor e a concussão podia sacudir os aviões violentamente, testando a integridade estrutural e os nervos dos aviadores. Do outro lado, os caças da Luftwaffe, pilotados por alguns dos pilotos mais experientes do mundo, incluindo muitos Experten, com dezenas de vitórias confirmadas, atacavam em ondas coordenadas. Modelos como os ágeis Messerschmitt Bf-109 e os robustos Focke-Wulf FW-190 investiam contra as formações, muitas vezes em ataques frontais para maximizar seu poder de fogo e minimizar o tempo de exposição ao fogo defensivo dos bombardeiros. Utilizavam armamentos pesados como canhões de 20 mm e 30 mm e até foguetes Arar para desmantelar os bombardeiros. Esses ataques eram implacáveis, com rajadas de canhões e metralhadoras perfurando os aviões e transformando-os em tochas voadoras ou em destroços em queda livre. A visão de aviões explodindo, caindo em espirais de fumaça e fogo ou de paraquedas abrindo-se no céu era uma ocorrência comum, mas nunca menos aterrorizante, gravando-se na memória dos sobreviventes. A fragilidade da vida em combate aéreo era uma realidade brutalmente evidente a cada incursão sobre o território inimigo, onde a cada decolagem a probabilidade de retorno era incerta e a perspectiva de uma colisão em meio ao caos era um dos medos mais profundos, pois oferecia pouca ou nenhuma chance de escapar. Em meio ao turbilhão incessante da guerra aérea, onde a disciplina de voo em formação era uma questão de vida ou morte, o risco de colisão pairava como uma ameaça constante. As caixas de combate, embora essenciais para a defesa mútua contra os implacáveis caças da Luftwaffe e as nuvens explosivas da Flak, também concentravam centenas de toneladas de metal e combustível em um espaço aéreo restrito. Em altitudes elevadas, com a visibilidade muitas vezes comprometida pela fumaça de explosões, pela condensação ou pela simples vastidão do céu, um erro de cálculo mínimo, uma rajada de vento inesperada ou o impacto de um estilhaço de artilharia antiaérea podia transformar a ordem em caos instantâneo. Foi nesse cenário de tensão máxima que o impensável ocorreu. Em um instante brutal e repentino, a formação meticulosamente mantida se desfez para 2 bombardeiros B-17. Não houve aviso prévio, apenas a violência súbita e avassaladora do impacto. As estruturas de alumínio, projetadas com robustez para resistir a danos severos de combate, colidiram com a força destrutiva de 2 massas de mais de 20 toneladas, cada uma impulsionada a centenas de quilômetros por hora. O som não foi um simples estrondo, mas um rasgar gutural, um gemido agônico de metal sendo esticado, dobrado e deformado, além de seus limites de engenharia. A reverberação da colisão ecoou através das fuselagens, transformando o ambiente interno das aeronaves em um inferno de barulho e vibração. A bordo, o impacto foi sentido como um choque sísmico, arremessando as tripulações contra as anteparas e equipamentos. Em um piscar de olhos, a aeronave estável e previsível tornou-se uma armadilha metálica, um monstro incontrolável que chacoalhava e rodopiava. O metal rangia e gemia com uma intensidade aterrorizante, anunciando a desintegração estrutural iminente. As hélices, que momentos antes impulsionavam os aviões com força colossal, agora se retorciam em formas grotescas e disformes. Algumas se dobraram em ângulos impossíveis, outras se quebraram e lançaram fragmentos perigosos no ar, enquanto o som característico de seus giros regulares foi substituído por um rugido desequilibrado, um corte errático e estridente, indicando a perda de potência e a falha catastrófica dos motores. Nos painéis de instrumentos, uma cascata de luzes de advertência acendeu-se, pintando de vermelho os cockpits.
Alarmes sonoros, que normalmente indicavam falhas isoladas, agora se sobrepunham em uma cacofonia ensurdecedora, sinalizando perda de pressão hidráulica, falha de motores, vazamento de combustível e danos estruturais críticos. Os ponteiros dos indicadores de velocidade e altitude oscilavam descontroladamente, refletindo a batalha desesperada para manter o controle. Fragmentos de metal, estilhaços de plexiglass e pedaços de equipamentos soltos flutuavam ou eram arremessados pela cabine, enquanto o ar gelado e rarefeito da altitude invadia as fuselagens rasgadas, misturando-se com o cheiro acre de ozônio e combustível. Para as tripulações, a realidade se transformou em um inferno instantâneo. A confusão inicial era avassaladora. Em meio ao ruído ensurdecedor e à violência do impacto, os aviadores lutavam para compreender a extensão do desastre. O que havia acontecido? Estavam caindo? Era um ataque de caças ou a flak havia acertado um ponto vital? O pavor se instalou rapidamente. A sensação de estar preso em uma estrutura que se desintegrava, a incapacidade de controlar o próprio destino, gerava um terror primitivo. A cada guinada inesperada, a cada novo som de metal se dobrando, a cada alarme que soava, a certeza da morte iminente parecia se consolidar. A prioridade imediata para muitos era a sobrevivência individual. Procurar paraquedas, tentar se libertar ou simplesmente agarrar-se a algo enquanto a aeronave parecia se despedaçar ao seu redor. Para os observadores alemães em terra e os pilotos da Luftwaffe que testemunharam a cena, o desfecho parecia inevitável e imediato. Em colisão de dois bombardeiros de grande porte, em pleno voo e sob o fogo inimigo, era uma sentença de morte instantânea. Um espetáculo que deveria culminar em uma explosão espetacular e a queda de destroços em chamas. Na doutrina de combate aéreo, um impacto dessa magnitude significava desintegração completa, um triunfo incontestável da Flak ou dos caças da Luftwaffe. A expectativa era de ver as aeronaves se transformarem em bolas de fogo, espalhando detritos por quilômetros, um símbolo da eficácia de suas defesas. A ausência de uma explosão imediata e a persistência do voo, ainda que errático, eram dados que desafiavam a compreensão naquele momento de pânico e desorientação, plantando as sementes de uma incredulidade que logo se espalharia. A visão de dois bombardeiros entrelaçados, mas ainda desafiando a gravidade, gerou uma perplexidade imediata entre os observadores alemães. Para eles, que haviam testemunhado inúmeras aeronaves aliadas sucumbirem ao fogo da Flak e aos ataques dos caças da Luftwaffe, a colisão de dois B-17s era um evento que deveria culminar em uma queda espetacular e inevitável. A doutrina de combate aéreo alemã, focada na destruição total do inimigo, não contemplava a possibilidade de uma aeronave continuar a voar após um impacto de tal magnitude. A expectativa era de caos absoluto, desintegração e o fim imediato para ambas as máquinas. No entanto, o que se seguiu desafiou essa lógica e revelou uma diferença fundamental na resposta sob pressão. Enquanto a perspectiva alemã era de um desastre garantido, a bordo dos B-17s entrelaçados, uma realidade diferente começava a se desenrolar, impulsionada pelo treinamento exaustivo e pela mentalidade das tripulações americanas. Diante do inferno de metal rangendo, hélices deformadas e alarmes ensurdecedores, a reação inicial de pânico deu lugar a um instinto profundamente enraizado de controle de danos. Este contraste marcava a transição do caos esperado para uma tentativa desesperada de ordem. Para os aviadores da 8ª Força Aérea, cada missão era um teste de resiliência e adaptação, e o treinamento rigoroso os preparava não apenas para voar e lutar, mas também para sobreviver ao impensável.
O piloto americano, que se encontrava no comando daquele amálgama bizarro de aeronaves, exemplificou essa transição. Em meio à cacofonia de alarmes e à violência das vibrações, sua voz, embora tensa, buscou transmitir uma ordem crucial: segura firme. Não era uma frase de desespero, mas um comando, uma tentativa de impor controle sobre o que parecia incontrolável. Nivelar aqueles monstros presos era uma tarefa que desafiava todas as convenções da aerodinâmica. Ele não estava pilotando um único B-17 danificado. Estava tentando estabilizar um objeto complexo, com múltiplos pontos de arrasto, desequilíbrio e propulsão assimétrica, uma entidade que se movia de forma imprevisível através do ar rarefeito. A capacidade de manter o sangue frio em uma situação de tal gravidade não era acidental. As tripulações americanas eram submetidas a um treinamento psicológico intenso, projetado para instilar disciplina, resiliência e a capacidade de pensar claramente sob estresse extremo. Eles eram treinados para seguir checklists em emergências, para avaliar rapidamente a situação e para improvisar soluções quando os procedimentos padrão não se aplicavam. Essa preparação forjou nervos de aço, permitindo que os homens a bordo se concentrassem em tarefas vitais, mesmo quando a morte parecia iminente. A improvisação do impossível se tornou a única opção. Com os sistemas de controle comprometidos e a estrutura dos aviões alterada de forma drástica, os pilotos e suas equipes tiveram que reavaliar cada parâmetro de voo. Eles precisavam entender como o novo arranjo de massa e superfície afetava o centro de gravidade, o arrasto e a capacidade de manobra. Cada movimento nos controles tinha um efeito imprevisível, exigindo ajustes constantes e decisões rápidas. A comunicação entre os membros da tripulação era essencial, com cada um reportando os danos em sua seção e as condições de seus sistemas, contribuindo para uma compreensão coletiva do estado da aeronave. Enquanto o piloto lutava para manter a altitude e a direção, os demais membros da tripulação se engajavam em suas próprias batalhas de controle de danos. Engenheiros de voo verificavam os motores restantes, tentando extrair o máximo de potência possível dos que ainda funcionavam, ou desligando e isolando os que estavam irremediavelmente danificados para evitar incêndios ou falhas secundárias. Navegadores e bombardeiros, embora suas funções primárias estivessem suspensas, agora auxiliavam na avaliação dos danos externos, observando as asas e a fuselagem em busca de sinais de desintegração iminente ou de pontos de falha crítica. Radiooperadores tentavam estabelecer contato com a base, transmitindo a situação bizarra e solicitando assistência ou instruções, enquanto artilheiros, mesmo com suas posições comprometidas, mantinham a vigilância, prontos para qualquer ameaça adicional. Essa resposta coordenada, mas profundamente improvisada, era um testemunho da tenacidade humana. A cada segundo que os B-17s permaneciam no ar, a chance de sobrevivência aumentava minimamente e a determinação em não sucumbir ao desastre se fortalecia. A luta para nivelar os monstros presos não era apenas uma batalha contra a física e a gravidade. Era uma batalha contra o desespero, uma recusa em aceitar a derrota. A capacidade de operar sob uma pressão tão colossal, de transformar uma colisão catastrófica em um desafio de engenharia e pilotagem sem precedentes, destacava a qualidade excepcional das tripulações que voavam os B-17s na Segunda Guerra Mundial. Eles eram homens que, diante do impossível, encontravam uma maneira de lutar, de improvisar e, contra todas as probabilidades, de tentar o retorno.
A capacidade dos B-17 de sobreviver a danos extremos não era uma questão de sorte, mas sim o resultado direto de uma filosofia de design deliberada, que lhe rendeu o apelido de Fortaleza Voadora. A Boeing, ao projetar o B-17 no final dos anos 1930, antecipou a necessidade de uma aeronave capaz de operar em ambientes hostis, longe da proteção de caças de escolta. Essa previsão levou à criação de uma estrutura superdimensionada, com margens de segurança muito além do que seria exigido para o voo normal. O objetivo principal era garantir que, mesmo após ser atingido repetidamente pela artilharia antiaérea ou por caças inimigos, o bombardeiro pudesse continuar voando e trazer sua tripulação de volta à base. Essa robustez significava que o B-17 era construído com materiais mais espessos e componentes estruturais mais pesados do que muitos de seus contemporâneos. As asas, por exemplo, eram concebidas com múltiplos longarinas e nervuras reforçadas, capazes de suportar grandes deformações e perdas de material sem colapsar. Em muitos casos, B-17s retornaram com buracos do tamanho de carros em suas asas ou fuselagens, ou com seções inteiras faltando, uma prova da engenharia resistente que priorizava a integridade estrutural em combate. A fuselagem, de construção semi-monocoque, consistia em uma pele de alumínio reforçada por uma intrincada rede de cavernas e longarinas, distribuindo as tensões por toda a estrutura e evitando que danos localizados causassem uma falha catastrófica. Além da força bruta, o B-17 incorporava princípios de redundância em seus sistemas vitais. Possuía 4 motores independentes, permitindo que a aeronave continuasse a voar mesmo com a perda de um ou 2 deles. Os sistemas de controle de voo, como cabos e tubulações hidráulicas, eram frequentemente duplicados e roteados por diferentes caminhos dentro da aeronave para minimizar a chance de serem severamente danificados por um único impacto. Os tanques de combustível eram parcialmente autovedantes, embora não fossem infalíveis, e sua dispersão pela asa e fuselagem significava que um ataque em uma área não necessariamente levaria à perda de todo o combustível. Essa tolerância a danos era um fator crítico para a sobrevivência em missões que duravam muitas horas sobre o território inimigo. Foi essa combinação de robustez estrutural e redundância de sistemas que, em casos extraordinários, permitiu que 2 fuselagens, uma vez entrelaçadas, permanecessem no ar. Quando os 2 B-17s colidiram, a força do impacto foi imensa. No entanto, em vez de se desintegrarem imediatamente, as asas e fuselagens robustas dos bombardeiros, ao invés de se separarem completamente, engrenaram-se. A estrutura resistente de uma aeronave pode ter atuado como um suporte para a outra, ou partes de uma podem ter se alojado firmemente nas cavidades da outra, criando uma única e instável massa voadora. Por exemplo, a asa de um B-17, conhecida por sua resistência, pode ter penetrado a fuselagem ou a seção da cauda do outro, mas a própria força de ambas as estruturas impediu uma desagregação instantânea. A aerodinâmica de um objeto tão bizarro era, obviamente, imprevisível e extremamente desafiadora. Contudo, a capacidade inerente do B-17 de voar com grandes porções de sua estrutura comprometida, como asas severamente danificadas ou seções da cauda parcialmente arrancadas, significava que mesmo em uma configuração tão anômala como a de 2 aviões entrelaçados, ainda havia uma possibilidade, por menor que fosse, de gerar sustentação suficiente e manter um mínimo de controle. A força dos pontos de intertravamento, combinada com a capacidade dos motores restantes de ambos os aviões, ou de um deles, se o outro estivesse inoperante, mas ainda fisicamente preso, de fornecer alguma propulsão, foi o que desafiou a gravidade e a lógica.
Este evento não foi uma capacidade planejada do B-17, mas sim uma demonstração extrema dos limites de sua engenharia. Ele não foi projetado para voar acoplado a outra aeronave, mas sim para absorver e resistir a danos. O fato de ter conseguido fazê-lo, mesmo que por alguns minutos cruciais, ressaltou a filosofia de construído para durar, que guiou seus criadores. Diagramas de corte de um B-17 revelam a densidade de sua construção. Vigas, longarinas e anteparas robustas que formam uma verdadeira gaiola de segurança. Animações de simulação de estresse estrutural, baseadas nos planos originais, podem demonstrar como as cargas eram distribuídas e como a aeronave podia manter sua integridade mesmo sob tensões assimétricas e danos extensos. Este feito, portanto, não foi um milagre sem explicação, mas uma prova da solidez de sua concepção, levada ao extremo em uma situação de combate sem precedentes. Apesar da violência da colisão e da extensão dos danos, os dois bombardeiros B-17, agora uma única e grotesca massa de metal retorcido, permaneceram no ar. Este não foi um voo controlado no sentido tradicional, mas uma luta desesperada contra a gravidade e as leis da aerodinâmica. Os aparelhos colididos, em vez de se desintegrarem, engrenaram-se de uma forma que permitiu uma sustentação mínima, mas suficiente para prolongar o voo por minutos cruciais. A asa de um B-17 pode ter penetrado a fuselagem ou a cauda do outro, enquanto as estruturas robustas de ambos os aviões, projetadas para resistir a danos extremos, agiram como uma espécie de abraçadeira improvisada, impedindo a separação imediata e catastrófica. A complexidade de controlar não um, mas dois aviões danificados e entrelaçados era uma tarefa sem precedentes na história da aviação. O piloto, no comando do que restava daquele amálgama bizarro, enfrentava um desafio aerodinâmico inimaginável. O centro de gravidade da nova aeronave estava drasticamente alterado, e as superfícies de controle, ailerons, profundores e lemes estavam comprometidas ou completamente inoperantes em uma ou ambas as fuselagens. As hélices deformadas e os motores danificados criavam arrasto assimétrico e empuxo irregular, fazendo com que a estrutura vibrasse violentamente e tendesse a guinar ou mergulhar de forma imprevisível. Cada movimento nos controles restantes exigia uma sensibilidade extrema e uma compreensão instintiva de como as forças estavam se comportando naquele momento. A tentativa de nivelar os monstros presos era uma demonstração de tenacidade e habilidade de pilotagem sob as condições mais adversas possíveis. Nesses minutos críticos, a tripulação trabalhou com um foco quase sobre-humano. Os engenheiros de voo se esforçavam para gerenciar os motores que ainda funcionavam, tentando extrair potência de forma equilibrada para compensar o arrasto e o desequilíbrio. A comunicação era essencial, com cada membro da tripulação reportando os danos em sua seção e as leituras dos instrumentos, enquanto o piloto tentava interpretar esses dados e fazer ajustes mínimos, mas vitais, nos controles para manter a altitude e uma trajetória, mesmo que rudimentar. A cada segundo que passava, a chance de uma tentativa de pouso, por mais remota que fosse, parecia um pouco mais plausível, mas a instabilidade inerente à situação tornava cada momento uma batalha pela sobrevivência. A visão daquele espetáculo aéreo era de incredulidade para todos os observadores. Para outros pilotos aliados que voavam na mesma formação ou em esquadrões próximos, a cena era de um horror indescritível, seguida por uma admiração atônita. Eles testemunhavam o que deveria ser uma desintegração instantânea, transformado em um voo prolongado e desafiador. As comunicações por rádio entre as aeronaves aliadas teriam sido preenchidas com relatos chocados, descrevendo o impossível. A visão de dois B-17s unidos, mas ainda voando,
teria se gravado indelevelmente na memória de quem a presenciou, um testemunho visual da resiliência extraordinária das fortalezas voadoras e de suas tripulações. Em terra, os observadores alemães, tanto civis quanto militares, teriam ficado igualmente perplexos. Acostumados a ver os bombardeiros aliados explodirem ou caírem em espirais de fumaça após serem atingidos, a visão de dois aviões entrelaçados, mas ainda desafiando a gravidade, era um fenômeno que desafiava a lógica e a experiência de combate. Para a Flak, que havia disparado milhares de projéteis contra as formações de bombardeiros, ver um alvo que se recusava a cair da maneira esperada era uma anomalia perturbadora, questionando a eficácia de seus próprios esforços. O espetáculo era tão bizarro que, para muitos, poderia ter parecido uma alucinação ou uma lenda urbana contada em tempo real. Este incidente, embora extraordinário, não era totalmente isolado em termos de resiliência do B-17, mas sua natureza era única. Centenas de B-17s retornaram com danos catastróficos ao longo da guerra. Muitos aviões pousaram com asas perfuradas por projéteis, fuselagens rasgadas por estilhaços, motores em chamas ou completamente arrancados e sistemas vitais comprometidos. A reputação do B-17 de aguentar o tranco era bem merecida. No entanto, em incidentes raríssimos, aparelhos colididos permaneceram juntos por minutos cruciais, tempo suficiente para uma tentativa de pouso. Este caso específico dos dois B-17s entrelaçados representou o ápice dessa capacidade de resistência, demonstrando os limites extremos da engenharia e da tenacidade humana. A capacidade de manter dois gigantes no ar, mesmo que por um breve período, transformou um desastre em um feito de engenharia e pilotagem que desafiou todas as expectativas e se tornou um capítulo singular na história da aviação de combate. A visão dos dois B-17s entrelaçados, mas ainda desafiando a gravidade, não passou despercebida. Para os aliados, a notícia daquele feito extraordinário espalhou-se rapidamente pelas bases aéreas, pelos refeitórios e entre as tripulações, transformando-se de um evento bizarro em uma lenda viva. A história, contada e recontada, elevou o moral a níveis significativos. Em um conflito onde as perdas eram constantes e o medo uma presença diária, um relato de tamanha resiliência oferecia um poderoso contraponto. Os aviadores americanos, que enfrentavam a morte em cada missão, viam neste incidente uma confirmação da robustez inigualável de suas fortalezas voadoras e, mais importante, da indomável tenacidade de suas próprias tripulações. Não era apenas um avião que havia se recusado a cair. Eram homens que, contra todas as probabilidades, haviam lutado pela sobrevivência, levando consigo não apenas suas vidas, mas também a crença na capacidade de superar o impossível. Essa lenda reforçava a imagem do B-17 como uma aeronave extremamente difícil de ser destruída. Embora o termo invencível fosse uma hipérbole em face das milhares de perdas sofridas pela 8ª Força Aérea, a percepção de que o B-17 podia suportar danos catastróficos e ainda retornar à base era um pilar da confiança aliada. O incidente dos bombardeiros entrelaçados tornou-se o exemplo máximo dessa resiliência, um testemunho visual de que a engenharia americana e o espírito de combate dos aviadores podiam desafiar as leis da física e da probabilidade. Em um ambiente onde a propaganda era uma arma tão vital quanto as bombas, a história, mesmo que não oficialmente explorada em cartazes ou filmes de recrutamento, servia como uma forma orgânica e poderosa de reforçar a moral interna e a crença na superioridade tecnológica e humana. A capacidade de uma aeronave tão massiva de continuar voando após uma colisão tão violenta, desafiando a lógica de qualquer engenheiro ou piloto, solidificava a reputação do B-17 como uma máquina de combate excepcional e quase milagrosa.
Do outro lado do conflito, a reação foi de choque e perplexidade. Para a artilharia antiaérea alemã, a temida Flak, e para os pilotos da Luftwaffe, o espetáculo de 2 bombardeiros colididos, mas ainda voando, era uma anomalia que desafiava toda a sua experiência e doutrina de combate. A missão da Flak era clara: destruir as formações de bombardeiros inimigos. Seus canhões de 88 mm, 105 mm e 121 mm eram projetados para lançar projéteis explosivos que deveriam desintegrar aeronaves. Quando 2 B-17 se chocavam, a expectativa era de uma explosão espetacular, seguida pela queda de destroços em chamas. A ausência desse desfecho imediato gerou uma profunda confusão e frustração entre os operadores da defesa aérea alemã. A pergunta "como se derruba aquilo que se recusa a cair" ecoava entre as defesas alemãs. Não era apenas uma questão de eficácia de suas armas, mas de compreensão da realidade. Eles estavam diante de um fenômeno que não se encaixava em seus manuais de tática ou em sua experiência de combate. A visão de um objeto tão bizarro e resistente no céu minava a confiança na infalibilidade de seus sistemas de defesa. O impacto psicológico nos soldados e aviadores alemães era considerável. A cada formação de B-17s que se aproximava, a lembrança daquele incidente poderia ter gerado uma ponta de dúvida, uma sensação de que esses inimigos eram mais resistentes do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. Isso poderia levar a uma desmoralização sutil, mas persistente, questionando a eficácia de seus esforços contra um adversário aparentemente imune à destruição total, ou pelo menos à destruição esperada. A percepção de que suas armas, mesmo em um cenário de colisão direta, não garantiam a queda imediata do inimigo, era um golpe para a moral e a confiança na superioridade de suas defesas. Essas histórias de resiliência e sobrevivência extraordinária não eram meros relatos de combate, elas se tornaram parte integrante do folclore da guerra. Em bases aéreas por toda a Inglaterra, em tendas de campanha e em pubs, veteranos de voo compartilhavam essas narrativas, muitas vezes com um misto de humor sombrio e admiração. Eram contos que serviam para cimentar os laços entre os membros das tripulações, para preparar os novatos para a brutalidade do combate e para reafirmar a crença coletiva na capacidade de superar as adversidades mais extremas. O incidente dos B-17s entrelaçados, em particular, era um exemplo vívido da tenacidade americana, uma prova de que, mesmo quando a lógica ditava a derrota, a engenharia robusta e o espírito inquebrantável podiam, por vezes, reescrever o roteiro do destino. Ele se tornou um símbolo da luta contra as probabilidades, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, havia sempre uma chance de lutar e, talvez, de retornar. Essas narrativas, passadas de boca em boca, reforçavam a cultura de resiliência e a identidade das tripulações de bombardeiros, tornando-se parte indelével de sua experiência de guerra. O incidente dos 2 bombardeiros B-17 entrelaçados, mas ainda em voo, representou o ápice de uma série de eventos extraordinários que desafiaram todas as expectativas. Uma colisão aérea de tal magnitude, sob condições normais, levaria à desintegração instantânea e catastrófica de ambas as aeronaves. No entanto, o que se testemunhou naquele dia foi uma anomalia que desafiou não apenas os princípios básicos da aerodinâmica, mas também a dura realidade do combate aéreo. A imagem de 2 gigantes de metal, unidos por um impacto violento e inesperado, mas ainda com alguma capacidade de sustentação, tornou-se um símbolo da tenacidade e da engenharia da época, marcando a memória de todos que o presenciaram. A frase "naquele dia, a engenharia americana mostrou que até o improvável podia taxiar até a vitória", encapsula a essência deste feito.
A vitória aqui não se referia à conclusão bem-sucedida de um bombardeio, mas sim à sobrevivência e ao retorno. A capacidade do B-17 de absorver danos massivos já era amplamente reconhecida, mas a de suportar uma colisão direta com outra aeronave e ainda manter alguma funcionalidade era sem precedentes. Essa resiliência não era fruto do acaso, mas da filosofia de design da Boeing, que priorizava a robustez estrutural e a redundância de sistemas. As asas reforçadas, a fuselagem resistente e os 4 motores independentes, cada um contribuindo para a sustentação e propulsão, foram os pilares que permitiram que o impossível se tornasse uma tentativa de retorno. A engenharia americana, com sua ênfase na durabilidade e na tolerância a danos, provou ser um fator decisivo, transformando uma catástrofe certa em uma demonstração de tenacidade e engenhosidade. O B-17 Flying Fortress, com sua reputação de absorver punição e continuar voando, tornou-se um ícone da Segunda Guerra Mundial. A história dos B-17s entrelaçados adicionou uma camada quase mítica a essa reputação. Ele simbolizava não apenas a inovação tecnológica, mas também a tenacidade das tripulações que o pilotavam. Esses homens, treinados para o combate aéreo brutal e para a disciplina rigorosa das missões diurnas, demonstraram uma capacidade notável de improvisação e sangue frio sob pressão extrema. O legado do B-17 é, portanto, duplo. Um testemunho da engenharia aeronáutica que criou uma máquina extraordinariamente resistente e um tributo aos aviadores que, em meio ao caos e ao perigo constante, encontraram a força para lutar, sobreviver e, muitas vezes, retornar à base. Suas histórias, incluindo este evento singular, serviram para elevar o moral das forças aliadas e para consolidar a crença na superioridade de seus equipamentos e de seu pessoal. O B-17 não era apenas um avião, era um símbolo de esperança e resiliência em um conflito global. Além da engenharia e da tática militar, o incidente dos B-17s entrelaçados é uma poderosa ilustração da capacidade humana de adaptação e superação em condições extremas. A decisão do piloto de tentar controlar 2 aviões danificados e unidos, em vez de abandonar a aeronave imediatamente, reflete uma mentalidade forjada na guerra, a de lutar até o último recurso. Esse espírito de não desistir, de buscar uma solução onde não parecia haver nenhuma, transcende o contexto militar. É um testemunho da engenhosidade humana, da capacidade de tomar decisões críticas sob pressão inimaginável e de transformar o desespero em determinação. Na história da aviação, e de fato na história da humanidade, esses momentos de superação de adversidades extremas são os que definem o progresso e a resiliência. Eles nos lembram que, mesmo diante do que parece ser o fim inevitável, a combinação de treinamento, coragem e um instinto inato de sobrevivência pode abrir caminhos para o improvável. A visão de B-17s, muitos deles visivelmente marcados por cicatrizes de combate, mas ainda inteiros, taxando pelas pistas de pouso, era um espetáculo recorrente e inspirador. As tripulações, ao descerem de suas fortalezas voadoras, muitas vezes exaustas, mas aliviadas, personificavam a vitória contra as probabilidades. O episódio dos B-17s, entrelaçados, se destaca como um dos exemplos mais vívidos dessa tenacidade, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a engenharia robusta e o espírito inquebrantável podiam, por vezes, reescrever o roteiro do destino, transformando o que deveria ser uma catástrofe em um testemunho duradouro da capacidade humana de perseverar.